Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos, te adoramos, invocamos o teu nome. Senhor, reconhecemos que nada somos, sem ti nada podemos. Senhor, reconhecemos a nossa dependência ao Senhor, reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante de tudo que tu és, de tudo que tu podes. Senhor, e nós nessa noite queremos nos humilhar diante da tua poderosa mão, nos humilhar diante, Senhor, da tua glória, de humilhar, Senhor, diante da tua majestade. Senhor, entregar, Senhor, todo o nosso ser a ti, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos planos, Senhor. Sejam, Senhor, postos diante do teu trono, diante, Senhor, da tua soberania, diante da tua sabedoria. Senhor, nessa noite nós oramos para que o Senhor, por meio da tua palavra, venha falar conosco, se expressar a nós como o Espírito, Senhor, revelar-se a nós, Senhor, e que essa palavra que temos visto e ouvido continue operando eficazmente em nós, nos transformando, nos moldando, Senhor, nos fazendo, Senhor, a tua imagem e semelhança. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, queremos invocar mais o nome do Senhor. Queremos, Senhor Jesus, não nos deixe perder esse princípio tão maravilhoso, essa prática que nos traz salvação, que nos traz libertação, que nos traz refrigério, que nos traz paz. Ó Senhor, quando invocamos o nome do Senhor, Senhor, nós somos salvos. E dia a dia queremos ser salvos, Senhor. Ó Senhor, para avançar no cumprimento da tua vontade. Abençoa a tua igreja nessa cidade. Abençoa, Senhor, o testemunho nessa cidade. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe, Senhor, cada casal, cada família. Abençoe, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Ó Senhor Jesus, e nos leve a cooperar mais com o Senhor. Ó Senhor, abençoa também os que estão em casa, os que estiverem acompanhando, Senhor, essa nossa comunhão de casa. Que o Senhor também possa, Senhor, visitar as casas. Visita e leva paz. Visita, Senhor, levando restauração. Visita levando, Senhor, ó Senhor, reconciliação. Visita levando perdão. Visita levando cura. Visita levando, Senhor, salvação. Ó Senhor, visita, Senhor, em teu nome, Senhor, cada casa. A casa dos irmãos, visita a família, visita o casamento, visita, Senhor, o cônjuge, visita os filhos, visita, Senhor, os netos. Visita, Senhor, toda a família dos irmãos. Senhor, e assim, Senhor, como o Senhor um dia nos alcançou, também alcança aqueles que precisam ser alcançados. Ó Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor complete a tua obra de salvação. Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa família e também, Senhor, na igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém ou não amém? Ó Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, invocar mais o nome do Senhor. Eu penso que essa prática não pode ser um chavão. Isso não pode ser uma mera repetição. Precisa ser a nossa realidade. Nós precisamos, irmãos, crer que quando nós invocamos, nós somos salvos. Fala com o irmão que está do seu lado, quando você invoca, você é salvo. Senhor Jesus, você precisa crer, irmão. Sabe aquela situação que você olha e fala, gente, e agora? Sabe aquela situação quando você entra nela, você olha para um lado e para o outro e não vê nenhuma esperança? Todos nós já passamos ou estamos passando por uma situação dessa, ou iremos passar, fato. Mas não há nada melhor, irmãos, quando você crê. Primeiro você precisa crer. Então você, irmãos, faz a respiração da vida. Você enche os seus pulmões. E você invoca. E você, irmãos, invoca o nome do Senhor. E você, irmãos, proclama esse nome. E você sente que pouco a pouco toda aquela morte vai saindo. Toda aquela tristeza vai saindo.
toda aquela angústia vai saindo, toda aquela insegurança. Irmãos, tudo de negativo vai saindo. Porque, irmãos, nesse nome há salvação. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Deus o ressuscitou sobremaneira. E Deus o honrou, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, nós temos um nome, e nós não podemos abrir mão deste nome. Nós não podemos abrir mão de invocar o nome do Senhor. Não é invocar para repetir, irmãos. É invocar, irmãos, para ser salvo. Então você nessa noite talvez está precisando de uma salvação. Talvez nessa noite você esteja precisando, irmãos, de uma libertação, de uma cura. Você não vai achar, irmãos, essa cura, essa libertação em nenhum outro lugar senão no nome de Jesus. Entendeu? Você não vai achar em nenhum outro lugar senão no nome de Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a sua paz. Ele é a minha paz. E Ele está dentro de você. E quando você invoca, você abre, irmãos, a porta para Ele. Para dentro de todo o seu ser. E você, dia a dia, pouco a pouco, você vai sendo salvo. Então, irmãos, que tal você ficar de pé? Invocar o nome do Senhor. Vamos se invocar, vamos abrir a nossa boca. Não tenha vergonha, irmãos. Nós falamos tanta coisa. Tanta coisa. Não é isso? Vamos invocar o nome do Senhor por um tempo, amém? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. 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 Jogue fora, irmãos, todo medo, toda tristeza. Jogue fora, irmãos, toda preocupação. Jogue fora, irmãos, todo pavor. Jogue fora toda ansiedade. Jogue fora toda depressão. Jogue fora todo medo, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Que bom, irmãos, é poder invocar o nome do Senhor. Que bom, irmãos, é estar junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Que bom é estar com os irmãos. Não é isso? Não é gostoso estar com os irmãos? Irmãos, quão bom é a vida da igreja. Quão bom, irmãos, é poder estar aqui junto dos irmãos. Quão bom, irmãos, é poder falar a mesma língua. Quão bom, irmãos, é poder partilhar o mesmo sentimento. Seguir a mesma visão, ouvindo a mesma palavra. Isso é maravilhoso. E nessa noite, nós não iremos compartilhar a semana 3 do alimento diário. O encargo será passado amanhã pelo irmão Fábio. Então, nessa noite, nós iremos, irmãos, tocar num assunto que nós precisamos estar aprofundando, tendo uma clareza, uma visão mais clara a respeito do que o Senhor tem nos falado. Amém? E que o Senhor, nessa noite, ilumine os olhos do nosso coração. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Então, irmãos, o título da mensagem, os irmãos estão editando lá, mas é Escritura Profética e Palavra Profética. Às vezes você está ouvindo falar tanto palavra profética, o que é isso? Antes não falava assim. Há anos atrás, na vida da igreja,
Não falava isso. Mas por que hoje está falando tanto isso? O que é a palavra profética? Para que ela serve? Qual que é a função? Por que nós estamos ouvindo hoje? Irmãos, no final, se o Senhor nos der graça de concluir o encargo, no final nós iremos ver quão bem-aventurados nós somos. O quão bem-aventurados nós somos. Há uma diferença entre escritura profética e palavra profética. Vamos abrir em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Fala: ora, aquele que é poderoso para vos firmar, irmãos, para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Confirmação segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. Antes não era manifesto, agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer esse mistério que estava oculto. Ele se tornou manifesto. E esse mistério foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, toda revelação vem por meio das escrituras proféticas. Certo? Guarda esse nome, escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Se eu te perguntar agora o que são as escrituras proféticas, o que você me fala? Se eu te perguntar, me mostra agora as escrituras proféticas. Como que você me mostra? Está na sua mão. As escrituras proféticas estão na sua mão. E toda a revelação provém dela. Se está fora dela, irmãos, há um risco muito grande. Quando nós falamos aqui a imersão diária, nota-se que no término de cada item, geralmente são 4, há os versículos. Entendeu? De onde saiu a palavra? Então toda a revelação procede de onde? Da escritura profética. Então esse negócio de Deus falou, isso é muito perigoso. Deus falou, mas falou, cadê? Entendeu? Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus falou, mas, irmãos, tudo que Deus tinha para falar, presta atenção, para você não confundir. Tudo que Deus tinha para falar, Ele falou, está aqui. Agora, Deus ainda tem muito a revelar dentro do que foi falado. Revelar, ainda há muita coisa a ser revelada, mas dentro do que foi falado. Entendeu? Deus não fala, Deus não revela nada fora disso aqui,
das escrituras proféticas. Esse negócio de Deus mandou falar, Deus me revelou para te falar, ou me revelou para te mostrar. Irmãos, isso é muito sério. Não estou falando que não haja, mas tem que ser baseado na palavra. Porque tudo que Deus tinha para deixar registrado, Ele deixou. Está aqui, ó, escrituras proféticas. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Presta atenção aqui, irmãos, por favor. Vamos deixar o serviço de criança e cuidar das crianças lá embaixo. Não vamos perder o nosso foco. Nós nos distraímos muito rápido. Quer ver? Você já perdeu o foco do que está sendo falado. Nós nos distraímos muito rápido, irmãos. Tem a criança chorando, os irmãos estão cuidando lá, não tem problema. Ela está no melhor lugar. Amém? Está no melhor lugar, está no melhor lugar. Fique em paz. Não vamos nos distrair. Amém? Vamos manter o nosso foco. Então, irmãos, mas as escrituras proféticas está aqui, começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Uma coisa é o que está escrito. Outra coisa é quando é revelado o que está escrito. Escritura profética está na sua mão agora. Isso é escritura profética. Tudo que Deus tinha para deixar escrito, Ele deixou. Deus é soberano. Irmãos, toda a Bíblia, durante todo esse intervalo de tempo, foram escritas por homens diferentes, lugares diferentes, anos diferentes. Foi tudo pela soberania de Deus mantido, irmãos, guardado, para que hoje pudesse ter tudo nas suas mãos. Mas agora é o seguinte, se Deus não nos dá a revelação do que está escrito aqui, não adianta. Com respeito, irmãos, estou falando com respeito. Não adianta você ter a Bíblia aberta na estante da sua casa, principalmente Salmo 91 ou 23. O mais usado é o Salmo 91, a página fica até amarela. O que está aberto lá? Escritura profética. Mas faz alguma ação na sua vida? Não faz. Com respeito, irmãos. Por que não faz? Porque Deus precisa revelar o que está lá. Entendeu? Aí, para revelar, Ele usa a palavra profética. A Bíblia aberta, irmãos. Quantas pessoas têm uma Bíblia em casa? Anos e anos tem uma Bíblia em casa e você olha para a pessoa, a mesma pessoa. A palavra operou? A palavra trabalhou? A palavra mudou? A palavra transformou? Não, mas a Bíblia está lá. Então, irmãos, a palavra, a escritura profética é isso, é a Bíblia. São as escrituras, é o que está escrito aqui, lemos agora. Certo? Lemos agora. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, por meio, não há outro meio para se tornar conhecidas as revelações, senão pelas escrituras proféticas. Então o primeiro passo é você ter a escritura profética na sua mão. Certo? Agora abre 2 Pedro, capítulo 1, que Lomar pediu para que lêssemos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o 16, o 18. Não, 2 Pedro 1, 18. Vamos ler o 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra. O que é palavra profética no original grego? Palavra dos profetas. Palavra dos profetas. Significado de palavra profética. Palavra dos profetas. Mas agora, por que palavra dos profetas? Deixa marcado aí, abre comigo Amós.
Aí você vai falar assim, agora você pegou pesado, né? Capítulo 3. Deixa marcado 2 Pedro, viu? Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Por que palavra dos profetas? Por que palavra profética? Você vai entender agora. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem, leia comigo bem alto, sem primeiro os. Agora você está entendendo. Por que palavra profética ou palavra dos profetas? Porque para revelar a palavra, a escritura profética, Deus precisa dos profetas. Então, aos profetas, Deus revela. Olha, esse versículo, irmãos, ele é segurança para nós. Porque ele fala certamente, não é talvez, Nilson, né? Talvez o Senhor Deus fará. Não é, irmãos, não é talvez, é certamente. Então nós precisamos crer nisso, irmãos. Porque, Emília, certamente. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, certamente. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ou sem primeiro revelar aos seus o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que maravilha. Volta para 2 Pedro, capítulo 1. Você deixou marcado aí. O versículo 18, agora o versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Em outras traduções fala, e fazeis bem em atentar, em prestar atenção. Projeta para mim, por favor, aqui, irmã, essa tradução na King James atualizada. Olha o que fala na King James atualizada, por favor. Esse versículo 19, de 2 Pedro, capítulo 1. Na King James atualizada. Mas abre-nos mais a visão ainda concernente a esse versículo. Olha, sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Por que a palavra dos profetas? Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos profetas. Tendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas e fazeis muito bem em prestar atenção a ela. Como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, irmãos, nós fazemos bem em prestar atenção a ela. Entendeu? O versículo 20, voltando na revista atualizada. Sabendo primeiramente isto, que nós temos que saber, que nenhuma profecia da Escritura, Escritura qual? Escritura profética. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não é nada do homem particular. Olha o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia ou palavra profética foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a palavra profética. Aí você está ouvindo hoje falar tanto palavra profética, que invenção é essa, irmãos? Não é invenção. Irmãos, isso é o que Deus tem para nós hoje.
É o que Deus está usando hoje. Porque, irmãos, Deus, desde os primórdios da criação, Deus, Ele usa a palavra para se comunicar com o homem. No princípio, João 1:1, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era no princípio, antes de Gênesis 1:1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse Gênesis 1:1 não é o primeiro princípio. Gênesis 1:1 é o princípio da criação. Mas antes de Gênesis 1:1, já existia João 1:1. No princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus sempre usa a palavra para se comunicar com o homem. Deus sempre vai usar a sua palavra. Irmãos, presta atenção, irmãos. Não espere amanhã, ou hoje, ou depois de amanhã, ou semana que vem, tocar a campainha ou interfone da sua casa. Aí você vai chegar, pois não, quem é? É Deus, eu vim falar com você. Não espere, tocou, quem é? Eis aqui Jesus, por favor, abra. Vou ter uma comunhão com você. Irmãos, isso não vai acontecer. Mas como que ele entra para se comunicar com você na sua casa? Pela palavra. Quando você tem a palavra na sua casa, você tem o próprio Cristo na sua casa. Quando você valoriza a palavra, você está valorizando o próprio Cristo. E eu vou mais, eu vou além. Quando você ama a palavra, você está amando Cristo. Não tem como você amar Cristo e não amar a palavra. Isso é impossível. Quando eu amo a palavra, eu amo Cristo. Ou quando eu amo Cristo, eu amo a palavra. Porque, irmãos, é por meio da palavra que ele se comunica com o homem. Oh, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós precisamos o que? Entender. Ter essa percepção de que Deus usa da palavra. Agora, irmãos, da palavra para se comunicar com o homem. Mas qual palavra? Porque a escritura profética já está registrado. Mas para a escritura profética, nós precisamos da palavra profética. Senão, irmãos, você e eu, nós não entendemos nada. Você começa um estudo bíblico com uma pessoa, ela está o quê? Em mãos. A escritura profética. Mas agora pergunta a respeito de um versículo, ela não sabe. Precisa de quê? Da revelação. Entendeu? Precisa da revelação da palavra. Olha o que Paulo fala aos Efésios. Volta um pouquinho aí. Efésios, capítulo... Olha o desespero de Paulo, capítulo 1, Efésios 1, versículo 16. Efésios 1, 16. Versículo 15, vamos ler o 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de todos vós nas minhas orações. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Tenhamos encargo de orar pelos irmãos. Não cesso de dar graças por vós. Fazendo menção, o que é fazendo menção de vós? Fazendo menção de nome. Fazendo menção de nome nas minhas orações. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. Irmãos, é as orações que nos guardam. É as orações que nos mantêm firmes. Spurgeon uma vez disse o seguinte, Charles Spurgeon, ele falou assim, olha, numa ministração que ele estava falando, no dia que vocês pararem de orar por mim, me avisem antes,
que nem aqui eu piso. Porque ele falou, abre aspas, né? Porque sem as vossas orações eu nada posso e eu nada sou. Irmãos, as orações nos guardam. Paulo orava pelos irmãos. Versículo 17, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele ou da vontade dele. Paulo orava por isso, eu oro para que o Senhor revele para vocês a palavra, para que o nosso coração esteja aberto para a palavra, e entendamos e compreendamos a palavra. É isso, irmãos. Vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Revelação, para que você quer revelação? Para conhecimento dele. Para que ele vai te revelar? Para conhecimento dele. Toda revelação é para conhecimento dele, é para conhecimento da vontade dele. Entendeu? Toda revelação que o Senhor nos dá, irmãos, é para conhecimento dele e da vontade dele. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. O Senhor quer que nós saibamos, e nós sabemos, irmãos, nós conhecemos pela palavra profética. Agora eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, a respeito de dois itens, nós falamos aqui, escritura profética e palavra profética, que você pode, irmãos, também compreender como visão e revelação. Você pode ter visão, mas se Deus não te revelar, não adianta. Não adianta. Atos, vai comigo para Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Senhor Jesus, Atos capítulo 26, versículo 13. Isso aqui é Paulo falando. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, estava diante de Agripa, viu? Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, irmãos, quando a luz brilha, o camarada cai por terra. Tem uns aí que está resistindo à luz, mas mais cedo ou mais tarde você vai ver o camarada, ó, caindo por terra. Ninguém resiste à luz, meu irmão. As trevas não subsistem à luz. As trevas não resistem à luz. Irmãos, onde há luz, não há trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, irmãos, quando a luz brilhar, irmãos, ó, vai cair por terra, irmãos, significa rendição, significa entrega, significa, irmãos, se entregar ao Senhor. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 16. Mas levanta-te e firma sobre teus pés, porque por isso te apareci. Primeira aparição. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste agora, me viste aonde? Caminho de Damasco, me viste agora, certo? Como daquelas futuro, pelas quais te aparecerei ainda. Então, seja, Saulo, caminho para Damasco, prendeu os cristãos.
Cristo aparece para ele, a luz vem, brilhou, cai por terra, e ele ouve a voz. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí o Senhor se revela para ele. O Senhor se revela para ele. Aí o Senhor fala, mas levanta-te firme sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Agora, a primeira aparição, para quê? Para constituir, fazer dele ministro e testemunha. Primeira aparição. Tanto das coisas em que me viste, presente agora, tanto das, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então essa primeira aparição é para tornar para ele ministro, era fazer dele ministro e testemunha. Agora essas outras aparições vieram depois. E quando Paulo tem essa experiência de aparição, ele relata algo muito interessante para nós em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 1. 2 Coríntios 12, 1. Olha isso aqui, presta atenção. 2 Coríntios 12, 1. Se é necessário que me glorie, isso é Paulo falando. Ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Passarei as visões e revelações do... Qual é a diferença de visão para revelação? Por que ele cita essas duas palavras? Ou ele falava só visão, se fosse a mesma coisa, ou falava só revelação. Mas ele usou esses dois termos, visão e revelação. Primeiro vem visão, depois vem revelação. Já falamos sobre isso aqui. O que é a visão? Visão, irmãos, é o que você vê. Visão, irmãos, está na sua mão. Estamos falando disso, certo? Visão está na sua mão. Escritura profética. Agora, o que é revelação? Quando você entende a visão. Entendeu? Quando você entende o que está ali. Então, Paulo falou, eu vou falar para vocês tanto o que eu vi, e também vou explicar para vocês o que eu vi. Então, visão, Rodrigo, é o que você vê. Revelação é quando você entende o que você vê, o que você viu. Que não adianta só ver e não entender. Não adianta você pegar, irmãos, um versículo da Bíblia. Não adianta você abrir Apocalipse, meu irmão, e começar a ler ali, ó, vou falar para você, flagelos, taças, trombetas, besta, dragão. Aí tem muitos que têm medo de Apocalipse. Tem medo de Apocalipse somente quem tem visão. Revelação não tem, que se tivesse não tinha medo. Medo de Apocalipse tem somente quem leu. Mas quem leu e entendeu, não tem medo. Entendeu? Muitos tiveram a visão de Apocalipse, leram o que está escrito. Poucos têm a revelação de Apocalipse. Então, se não fosse necessário revelação do que está escrito, por que João escreveu em figuras? Por que João usou figuras para escrever o que ele viu? Irmãos, aí entra o que Paulo orou em Efésios, aos Efésios, espírito de sabedoria e revelação. Então hoje a palavra profética é para nos revelar a palavra de Deus. Entendeu, meu irmão? Então, ou seja, Paulo falou, olha, eu vou passar para vocês as visões e revelações. Primeiro vem a visão, porque sem visão não há revelação. É a mesma coisa, eu quero entender a Bíblia, eu quero que o Senhor me revele, mas não lê. É algo difícil de compreender isso aí. Não lê Bíblia, quer que o Senhor revele a palavra. Olha, vai revelar o quê? Eu vou revelar para você o que está escrito lá no livro de Oséias. Onde está isso? Existe isso? Não vai entender, irmãos. Primeiro você precisa ler, você precisa entender, você precisa estar com sua Bíblia em mãos. Por isso a importância de cada um ter a sua Bíblia. Entendeu? Abrir sua Bíblia, riscar sua Bíblia, marcar sua Bíblia.
Aí depois, o Senhor, quando você abre, quem aqui já teve aquela experiência? Eu já li tanto esse versículo. Eu já li esse versículo mais de 1000 vezes. E agora, hoje, depois de tantos anos, o Senhor me revelou esse versículo. Quem aqui já teve essa experiência? Levanta a mão. O que é isso? Você teve visão antes. Aí o que Deus naquele determinado momento fez? Revelou para você o versículo. Entendeu, irmãos? Quer ver a diferença entre visão e revelação? Abra comigo Daniel. Não, deixa eu mostrar para você o significado da palavra visão na Strong. Que é a tradução, é o significado original, grego. Ó, visão. No original Strong significa optasia, o ato de fazer-se notado, de tornar-se visível. O ato de fazer-se notado e tornar-se visível. Então, para você ver. Mas você às vezes não entende o que você viu, aí entra a revelação. O significado de revelação é apocalipsis, que é Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E tem por significado ato de tornar descoberto, exposto. Entendeu? Tem outra também. Fala o seguinte: concernente a coisas antes desconhecidas. Isso é revelação. Então, irmãos, o que Deus tem feito hoje por meio da palavra profética? Nos revelado o que antes estava escondido. Você acha? Por que você acha da necessidade que nós vimos tanto falando sobre a história das igrejas? As 7 igrejas. Porque nós precisávamos compreender aquilo ali, irmãos, para entender o lugar que nós estamos. Agora abra comigo Daniel, rapidinho. Nós precisamos, irmãos, estar claros, né, de qual é a nossa visão. Daniel 7, 1 a 3. Daniel capítulo 7, versículo 1 a 3. Fala o seguinte: no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Isso aqui é tudo a respeito do fim dos tempos. Versículo 3, 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Depois você pode ler na sua casa, não tem nenhum problema, só até aí. Daniel teve o quê? Uma visão. Agora olha o versículo 13 a 15. Perdão, 15 a 18. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por que perturbaram? Eu não entendo. Eu tive a visão, mas eu não entendo, Senhor. É igual quando você lê a Bíblia, né? O que está querendo dizer nisso aqui? Se eu não entendo. Quando o Senhor fala por parábolas, quando o Senhor fala, irmãos, é algo que nós precisamos depender do Senhor. Agora o versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas, ou a revelação. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Isso aqui está falando do reino milenar, tá? Do final dos tempos. Para todos sempre, de eternidade em eternidade. Aí Daniel falou: eu vi, mas o que significa isso?
Aí ele chamou alguém para explicar, para revelar. Precisa, Deus sempre, irmãos, vai ter um homem, Deus sempre vai ter uma boca, Deus sempre vai ter um canal para revelar a palavra. Entendeu, irmãos? Agora capítulo 8, versículo 1 a 3 também. 8, 1 a 3. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Depois daquela que eu tivera a princípio. Daniel também, né? Cheio de visão. Tem uns crentes que é cheio de visão, né? Senhor Jesus, tem uns Daniels aí, não tem? Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, olha só, o qual tinha 2 chifres e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Me explica isso aí. Vai? Não, é só. Eu tive uma visão. Enche, né? Uma visão, mas agora explica a visão. Não é até igual o faraó com José, né? Agora o versículo 15. 15 a 19. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. E eis que se me apresentou diante como uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, ó, a voz do homem gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Você está entendendo? Quem é Gabriel aqui, que você acha que é Gabriel aqui? Gabriel é um dos 3 arcanjos, meu irmão. É o que faz parceria com Miguel. Esse é o Gabriel. Aí a voz gritou: Gabriel, vai e faça, porque, irmãos, Deus quer nos revelar a sua palavra. Aí Deus está gritando: vai e faz estes conhecerem a minha palavra, entender a visão. Versículo 17, veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Irmãos, visão, que ele estava falando aqui, é a visão do tempo do fim. Não é coisa mais ou menos, não. É visão a respeito do fim dos tempos. Versículo 18, falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Capítulo 9, versículo 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmãos, nós precisamos ter um coração pela palavra profética. Daniel tinha um coração por entender o que Deus queria falar. Você está entendendo, irmãos? Daniel, ele pranteava. Daniel, ele não dormia. Daniel falou: Senhor, me permita compreender a visão. Aí Deus envia Gabriel para revelar para ele. Irmãos, quando nós temos o coração
voltado para a palavra, o Senhor nos revela, irmão. O Senhor nos faz compreender o mover atual, o Senhor nos faz compreender cada etapa que a igreja está vivendo hoje, cada parte, cada princípio, cada momento, irmãos. E você com o coração aberto e alegre, você pratica, você abraça e você fala, não, isso é de Deus. Entendeu? Agora mostra que Daniel ficou titubeando com dúvida, Bia. Ah, peraí, Gabriel, peraí. Será? Peraí. Será que é isso? Será que é dessa forma mesmo? Não, peraí. Daniel não questionou as revelações de Deus. Irmãos, nós não podemos questionar o que Deus tem nos falado. Mas não acabou não, versículo capítulo 10 ainda. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Irmãos, nós somos muito amados. O fato do Senhor nos revelar, irmãos, a palavra profética hoje, te mostrar o reino, te mostrar o caminho, te mostrar o norte, irmãos, é porque nós somos amados. O fato de você pegar um alimento diário, todos os dias abrir ele e achar ali, ó, porção segunda-feira, e ler, e Deus falar no seu coração, isso é significado que você é amado. Quando você abrir um alimento diário, quando você ouvir uma mensagem, quando você ouvir uma mensagem de domingo, uma live de quinta, uma live de sábado, irmãos, é Deus te falando, você é muito amado, Vanusa. Quando você abre o seu alimento diário, irmãos, você precisa ouvir a voz, você é muito amado. Mas qual valor damos, né? Qual valor damos? Daniel falou, olha, você é muito amado. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, Bia, olha o segredo aqui, risca na sua Bíblia aí, eu vou marcar na minha, eu estava elaborando, mas eu não marquei, vou marcar agora aqui, ó, aplicaste o coração, ó, desde o momento do primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Aí você acha que se Daniel tivesse questionado, filho, da palavra, as palavras seriam ouvidas? Deus, ó, taparia os ouvidos. Mas quando ele abre o coração, Renato, para entender, compreender o que Deus tem falado, as palavras foram ouvidas. Irmãos, isso é maravilhoso. As tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Está aqui um negócio que eu queria tocar. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Quem que é esse príncipe hoje? Satanás. Quando eu e você abrimos o coração para a palavra, o que Satanás faz? Levanta do outro lado. Você sabe o que ele quer? Ele quer, irmãos, ele não tem nenhum problema, com todo respeito agora, com todo respeito. Satanás não teme quando você tem uma Bíblia aberta na sua casa, uma Bíblia em cima da estante, uma Bíblia de enfeite. Isso não, para ele não faz diferença nenhuma. Agora ele teme quando essas palavras que estão ali, ela salta dali e entra no seu coração. Aí ele se levanta, porque opa, agora ele está entrando no coração de Deus, no sentimento de Deus, e ele está entendendo o que Deus quer. Espera aí, deixa eu parar esse homem, deixa eu parar essa turma. Entendeu? Aí agora o que fez? O príncipe da Pérsia me resistiu. O príncipe da Pérsia cercou Gabriel, falou, opa, barrou Gabriel, um anjo, um arcanjo, por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis
da Pérsia. Versículo 14, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. O que Deus revela é para o povo. O que Deus revela é para a igreja. Aleluia! Não, Deus não revela, irmãos, para o homem individual, não. Não, Deus, se você tiver uma situação particular na sua casa, Deus vai te revelar, não tem problema. Mas revelação para o povo, revelação para a igreja, é por meio da palavra profética. Olha só, agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Abra comigo Atos 10. Eu já estou concluindo, viu? Pode ficar tranquilo. Atos 10. Atos capítulo 10. Atos 10, versículo... Senhor Jesus, 9, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, visão, tá? Viu o céu aberto, viu o céu aberto. E descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à parte pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Visão, estava tendo visão ainda. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido. Pedro teve uma visão. Agora olha o versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Visão e revelação. Ele estava procurando revelação. Então, irmãos, hoje a palavra profética é para te revelar a Bíblia, irmãos. A palavra profética é para te revelar a Bíblia, a escritura profética. Nada que temos ouvido está fora da Bíblia, irmãos. Então não é palavra de homem inventada por homem. Tem uns aí questionando, né? Às vezes questionando. Aí, irmãos, é palavra de Deus, é palavra que Deus fala na palavra. Agora Atos, abre ainda Atos, né, 16, um pouquinho para frente aí. Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Isso é Paulo e Silas. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo revelação que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Essa é a visão do Senhor, essa é a visão da palavra, anunciar o Evangelho. Agora eu vou terminar com Mateus. Quando você une visão e revelação, irmãos, você é bem-aventurado. Você acha um tesouro inestimável. Primeiro você precisa da visão. Primeiro você precisa da escritura profética. Porque senão não vai ser revelado. Mas depois, quando é revelado, irmãos, você tem um encontro maravilhoso. O melhor encontro da sua vida. O melhor encontro da sua vida. O melhor momento da sua vida, quando você une as duas coisas, irmãos.
Mateus capítulo 2, eu encerro aqui. Mateus capítulo 2. Mateus 2, 1. Mateus 2, 1. Capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Magos. Magos não eram reis nem três. Não eram reis, né? Reis magos e nem três reis magos. Quem aqui já ouviu falar muito dos três reis magos? Tá vendo o que é visão? Só ouviu e replicou ali. Cadê que é três e reis? Irmãos, nós temos que ter cuidado. Ô, irmãos, pera aí. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu ajudar os irmãos, pode? Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Porque se você encontrar, com todo respeito, um espírito de porco, encontrar um que quer mesmo te colocar à prova, e você fala, ele pergunta assim, me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Está escrito que todo aquele, invoca comigo, Bia. Ó Senhor Jesus, porque está escrito que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Tem uns que não acreditam. Me mostra onde está isso aí. Aí você fala, Senhor, e agora? Está escrito. Olha só isso aqui, hein? Olha, escuta isso aqui, filha. Filha, escuta isso aqui. Está escrito, olha isso aqui. Está escrito que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Abre agora a sua Bíblia e me mostra onde está que eu quero ver. Agora, eu vou te dar 10 minutos para você encontrar, depois do término da reunião. Me mostra onde está escrito que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Ainda fala assim, está escrito. Escrito onde, meu irmão? Então nós temos que ter cuidado. Por isso que eu e você precisamos ler Bíblia. Entendeu? Ler Bíblia, conhecer Bíblia, irmãos. Nós precisamos conhecer, tá? Então, versículo 2, para eu terminar, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles foram para onde? Para Jerusalém. Aí eles viram uma estrela, filha. A estrela era o que? Visão. Eles viram uma estrela. Aí o que eles concluíram? Deve ser em Jerusalém, cidade do rei Davi. Partiu os magos para Jerusalém, Cláudio. Chegou em Jerusalém, perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Foi na boca do leão, foi em Herodes. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Eles viram visão, mas eles foram para o lugar errado. Entendeu? Somente você ter visão, irmãos, não vai te levar para o lugar certo. Precisa do quê? Revelação. Precisa da palavra profética. Aí o que eles arrumaram? Quase que arrumou um problema, né? Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava eles onde Cristo deveria nascer. Com quem estava a revelação? Com sacerdotes e escribas. Aí eles falaram, Belém, Efrata. Versículo 5. Em Belém da Judéia. Eles estavam com a revelação. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Agora o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aí eles já tinham visão, a estrela, e revelação do lugar. Juntou revelação, visão e revelação. O que aconteceu? Encontra Jesus. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas,
ouro, incenso e mirra. Juntou visão e revelação, encontrou o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos da visão, nós precisamos da escritura profética. Nada substitui isso. Mas se Deus, irmãos, não revelar, o que está aqui, por isso que hoje nós precisamos da palavra profética. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos, por 10 minutos, pequenos grupos, vamos ainda um pouquinho compartilhar, amém? Vamos ainda aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado, amém?